A graça e a paz de Cristo, abençoados irmãos, geração eleita de Deus. Hoje venho trazer uma reflexão muito importante com o tema a identidade e a liberdade espiritual dos cristãos. Então vejamos a seguir esta reflexão. O trecho de Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, representa um dos pontos mais profundos e transformadores da teologia do apóstolo Paulo sobre a identidade e a liberdade espiritual do cristão. Para compreender o impacto dessa mensagem, é necessário mergulhar na lógica espiritual e jurídica que o autor constrói, compreendendo que ele não está propondo uma melhora gradual no comportamento humano, mas sim uma mudança radical de estado legal e espiritual. Sob a perspectiva da soberania divina, essa transformação não é um evento que depende do acaso ou da iniciativa humana, mas sim o cumprimento exato de um plano eterno. Toda essa obra de libertação está fundamentada na doutrina da predestinação, a linha de pensamento teológica que afirma que antes mesmo da criação do mundo, Deus escolheu soberanamente aqueles que seriam unidos a Cristo. Dessa forma, a morte do homem velho e o nascimento da nova criatura não nasce de uma decisão temporal do homem, mas sim do decreto eterno de Deus, que predestinou os seus eleitos para serem moldados à imagem de seu Filho. Dentro desse propósito eterno, tudo começa com a afirmação de que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Esse homem velho não se refere ao corpo físico ou à idade de uma pessoa, mas representa a antiga natureza humana. Aquela herança espiritual e moral que recebemos de Adão, marcada pelo egoísmo, pela rebeldia e pelo distanciamento de Deus. Paulo usa o tempo verbal no passado para indicar um evento definitivo, quando uma pessoa movida pela graça eficaz decorrente da sua eleição se une a Cristo pela fé. Ocorre uma substituição espiritual. Aquela antiga identidade egocêntrica morre na cruz junto com Jesus. Para Deus, juridicamente, aquela pessoa que vivia escrava do erro deixou de existir, cumprindo o desígnio daquele que planejou essa redenção na eternidade. O propósito dessa crucificação espiritual é fazer com que o corpo do pecado seja desfeito. No texto original em grego, a palavra traduzida como desfeito tem o sentido de tornar inativo, inválido ou desativar o poder de alguma coisa. Paulo não defende que o corpo humano seja intrinsecamente mau. Em vez disso, ele argumenta que antes dessa transformação, o pecado usava o corpo humano, seus desejos e membros, como uma base de operação ou um instrumento para se manifestar no mundo. Com a morte da velha natureza, essa central de comando que o pecado possuía é completamente desativada, perdendo a sua autoridade legal sobre a vida do indivíduo. Um livramento que foi orquestrado por Deus muito antes de ganharmos a existência física. A consequência direta dessa invalidação é que não precisamos e não devemos mais servir ao pecado. O apóstolo utiliza uma metáfora sobre a escravidão que era muito clara para os leitores da sua época. Antes da fé em Cristo, a humanidade não tinha uma escolha real de liberdade, pois o pecado operava como um senhor cruel e dominante. Contudo, Paulo aplica uma lógica universal. A morte rompe qualquer vínculo de servidão. Um senhor de escravos perde todos os seus direitos sobre um servo no momento em que este morre. Como a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, o pecado perdeu o direito legal de nos dar ordens, pois não se pode governar ou escravizar um cadáver. Essa libertação da escravidão evidencia o amor eletivo de Deus, que decidiu arrancar os seus escolhidos do império das trevas e transportá-los para o seu reino. Por fim, o versículo 7 consolida essa verdade por meio de uma máxima jurídica, afirmando que aquele que está morto está justificado do pecado. No tribunal dos homens, se um criminoso recebe a pena de morte e a sentença é executada, a lei considera que a dívida dele com a sociedade foi integralmente paga. O Estado não pode mais processá-lo ou puni-lo. No tribunal divino ocorre algo semelhante, mas por meio da graça. Como a penalidade máxima para o pecado é a morte e o cristão morreu espiritualmente em Cristo na cruz, a justiça de Deus considera a dívida inteiramente quitada.
A palavra justificado carrega aqui o peso de uma absolvição total e, consequentemente, uma libertação que coroa o decreto da predestinação, demonstrando que a salvação é inteiramente uma obra da iniciativa e do decreto divinos. Diante de tudo isso, o ensinamento central de Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, deixa de ser uma teoria abstrata e se torna uma realidade de prática e de profunda segurança eterna. O texto assegura que o cristão foi definitivamente liberto do monopólio que as velhas inclinações tinham sobre a sua vida. Isso não significa que o crente se torna imune às tentações ou que nunca mais falhará, mas sim que o pecado foi destronado. O poder que forçava o ser humano a viver longe de Deus foi quebrado na cruz, permitindo que cada pessoa que foi soberanamente escolhida por Deus na eternidade, agora revestida de uma nova identidade, tenha a plena capacidade espiritual de escolher caminhar em novidade de vida, manifestando no tempo a liberdade que lhe foi garantida antes da fundação do mundo, graças a Deus. Então deixa aqui esse vídeo abençoado, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, trarei novos vídeos abençoados das coisas de lá do alto, onde Cristo vive. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos.